Vamos lá, pessoal, né? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Como eu havia falado para vocês, um pouquinho atrás, nós entraremos agora nos métodos contraceptivos ou ainda métodos anticoncepcionais, né? Que é a maneira mais popular de chamar. Tanto faz um ou outro. É o seguinte, antes de explicar o mecanismo de ação de cada método, em que consiste cada método, vamos só fazer aqui um adendozinho para você, uma explicaçãozinha. Método contraceptivo é para evitar gravidez, não é para evitar IST, não é para evitar doença, transmissão de algum vírus ou alguma bactéria. Então que fique bem claro isso. Ah, professor, mas os professores falam, os profissionais de saúde, o governo faz campanha, né, para que as pessoas usem a famosa camisinha para evitar contato com o HIV, com a AIDS. Sim, obviamente. Mas entendam, a função primária dos métodos contraceptivos é evitar a gravidez, a concepção. Obviamente, a camisinha, por que ela é tão importante? Por que ela geralmente é utilizada pelo governo nas campanhas para evitar ISTs, etc. Porque ela meio que de tabela, né, como uma função secundária. Além de evitar uma gravidez indesejada, como ela evita o contato do pênis com a mucosa vaginal ou mesmo anal, ela também evita a transmissão de uma série de vírus ou bactérias ou até mesmo protozoários e fungos durante o ato sexual. Tá? Mas a função principal é evitar gravidez. Tá? Beleza? Então, dito isso, vamos começar aqui. O seguinte. No livro de vocês não existe a classificação entre métodos de barreira, comportamentais, tá? O livro ele lista vários métodos, obviamente ele explica muito bem método por método em que consiste, mecanismo de ação, mas só tenham em mente isso, beleza? Porque aqui durante a aula eu posso citar algumas vezes método de barreira, método comportamental, então entendam isso. Só o que é isso? O que é um método de barreira? O nome já é bem sugestivo, creio eu. Método de barreira. O que é que ele faz? Ele barra a passagem do espermatozoide para onde, professor? Qual é o objetivo do espermatozoide? Ele quer chegar onde? Quer chegar lá em cima, né? Lá nas tubas uterinas para encontrar o seu querido ovócito secundário, para que assim a fecundação ocorra, a gravidez, etc. Né? E assim consequentemente, certo? Então, se eu vou barrar a passagem desse espermatozoide, ou barrar do útero, um exemplo, do útero para a tuba uterina, ou do próprio canal vaginal para o útero, é um método de barreira. Tá? Qual é o principal método de barreira aqui? Nós temos aqui a camisinha, que é um método prático, é um método muito prático, barato e ainda mais é disponibilizado gratuitamente, né, em postos de saúde, nas cidades do Brasil inteiro, tá? E muito fácil de ser utilizado e muito eficiente quando bem utilizado. Vocês percebam aqui no quadro, do lado de cada método eu pus, né, aqui em preto, entre parênteses, algumas porcentagens, tá? Mas não vamos se assustar, para quem tem medo de número, não vamos se assustar lá não. É só a taxa de erro que esses métodos têm. Professor, mas peraí, não é para evitar a gravidez, algumas evitam as ISTs. Como assim erro? Meu povo, entenda. Nenhum método é 100% seguro. Nenhum método. Nós temos que fazer o seguinte. Utilizando esses métodos, eu vou reduzir bastante a chance de uma gravidez indesejada, por exemplo. Mas 100% não é. Tranquilo? Por que é que tem dois números, duas porcentagens em cada método, geralmente? O primeiro número, por exemplo, a camisinha, 3% e 14%. O que significa isso? 3% é se a camisinha for utilizada adequadamente, tá?
ela vai ter uma chance de 3% de dar errado. Nesse caso, o que seria dar errado? O casal não quer engravidar e engravida, um exemplo. Entende? Só em termos matemáticos, como é que isso funciona exatamente? É mais ou menos assim. Isso é calculado por ano. Então, todo ano, a cada 100 mulheres que utilizam a camisinha, né? Claro, pode ser a feminina ou a masculina, parceiro ou não. Nesse caso aqui, tá? Nessa primeira etapa, antes da barra, é a masculina. De cada 100 casais, digamos, que usam essa camisinha adequadamente, cada 100, 3 engravidam, ou seja, dá errado em 3. Beleza? E os 14% é quando a pessoa usa de forma inadequada. Tá? Algumas pessoas acabam exagerando em alguns tipos de lubrificante, né, para facilitar a penetração durante o ato sexual. Algumas pessoas chegam a utilizar 2 camisinhas achando que vai proteger mais, mas na verdade é o contrário, né? Porque o látex, quando ele fricciona com o látex, acaba ocasionando inclusive o rompimento da camisinha. Então está totalmente errado, certo? Professor, e esse outro lado aqui? Tem 1,6 e o 21. O que é exatamente isso? Essa outra parte após a barra se refere à camisinha feminina. Que também, como vocês percebem, é inclusive mais eficiente do que a camisinha masculina quando bem utilizada. Mas se mal utilizada, né, superior à camisinha masculina é o erro, 21%. Ou seja, a cada 100 pessoas que utilizam, 21 terão problemas no sentido de que não vai obter o resultado esperado. Né? Pode ter uma gravidez aí indesejada. Tranquilo? Então, camisinha... tudo ok. Vamos aqui para o segundo método, os métodos hormonais. Como o próprio nome já fala, né? Hormonal. Falei agora sobre o método de barreira, que é a camisinha. Então percebam que esses métodos eles trazem nas suas classificações o próprio mecanismo de ação. Barreira, o que é que ele faz na barreira? A barreira evita que o espermatozoide siga rumo até as tubas uterinas. E os métodos hormonais? Mexem com os hormônios. Mas quais hormônios, professor? Vamos relembrar aqui rapidinho do ciclo menstrual. Tá? Todo mês, a mulher, né, ali, se for um ciclo padrão de 28 dias, ali na metade, no 14º dia, ela libera o seu ovócito secundário, tá? Por estímulo de quem? Da hipófise. A hipófise, aquela glândulazinha do tamanho de um caroço de feijão, na base do seu cérebro, libera hormônios estimulantes que vão estimular lá o seu ovário. Esse ovário vai amadurecer esse ovócito até que no dia 14 libera ele, né, no processo de ovulação. Então esses métodos hormonais eles vão alterar esse ciclo, né? Vão meio que desorganizar esse meio de campo para evitar que esse ovócito seja liberado. Se não tem ovócito, não tem gravidez, de maneira alguma, entende? Então, esse é o mecanismo de ação. Evitar que o ovócito chegue, né, na tuba uterina, assim, tirando qualquer chance de haver uma gravidez. Existem vários tipos, vários métodos hormonais, né? Mas todos funcionam da mesma maneira. Evitar a ovulação. Ou ainda, né, no finalzinho eu posso falar sobre ele, um método de emergência, né, a famosa pílula do dia seguinte, pode atuar inclusive, mesmo que já tenha ovulado, ele vai impedir a nidação, que é aquela fixação do embrião no útero, né, lá no endométrio. Beleza? Temos as pílulas, anéis vaginais, adesivos e os hormônios ainda, e ainda o método injetável, né, que a menina vai lá na farmácia, no ambulatório. Alguns são mensais, outros até trimestrais, e toma lá aquela injeçãozinha de hormônio e está ali protegida. Certo? Todos agem basicamente do mesmo jeito. Tá? Só uma diferençazinha aqui. Pílula. Eu tenho uma pílula combinada, que é uma mistura artificial de progesterona e estrogênio, né, que são os hormônios envolvidos nesse ciclo menstrual. E eu tenho uma mini pílula, que é só de progesterona. Um exemplo, a mulher acabou de ter bebê, né?
está naquele período de recuperação, que é possível sim, tá? É possível sim engravidar, mesmo ainda no famoso resguardo, ela pode engravidar. E aí o médico vai receitar para ela um anticoncepcional. Geralmente os médicos receitam qual? A mini pílula, que tem só progesterona, que traz menos efeitos colaterais. Beleza? Show de bola. Dando aqui continuidade. Abstinência periódica. Que é isso, professor? Abstinência... Primeiro, quando você está em abstinência, quando você se abstém de algo, você evita aquele algo. Né? Dando um exemplo aqui, a pessoa está em abstinência alcoólica. É um alcoólatra que está fazendo tratamento, está internado, e ele está um tempão sem ver álcool na frente dele. Então ele está em abstinência. Certo? Nesse momento agora vocês estão com a abstinência na sala de aula. Está com um tempinho que nós não pisamos na sala de aula, né? Infelizmente, devido à pandemia. Então perceba que se abster é ficar sem aquilo. Tá? Então o que seria uma abstinência periódica? Como nós estamos tratando de métodos contraceptivos, seria uma abstinência de sexo, né? Que é a via que leva à gravidez, obviamente. Por que periódica? Eu acabei de falar para vocês sobre o ciclo, né, menstrual. Durante o período menstrual, né, durante o ciclo menstrual, melhor dizendo, a mulher tem um período que vai variar aí de 4 a 5, até mesmo a 6 dias, né? Que é um período que ela está mais apta a engravidar. Professor, como é que eu sei esse período, como é que eu calculo? Eu até já ensinei para vocês, né, em uma aula, como, né, identificar mais ou menos esse período. É o chamado de período fértil. Tá? Vamos voltar aqui, por exemplo, de uma menina, de uma mulher com um ciclo médio de 28 dias, que é o ciclo padrão. No 14º dia, ela vai estar ovulando. Se ela está ovulando naquele dia, vamos supor dia 14, ela está ovulando, dia 14. Ela vai contar 3 dias para trás, dia 11, por exemplo, e 2 dias para frente, dia 16. Nesse intervalo, né, nessa semaninha aí, ela está mais apta a engravidar do que os outros dias do mês. Mas por que 3 dias antes e 3 dias depois? Lembrem o seguinte, um espermatozoide ele pode se manter vivo dentro do corpo de uma mulher, né, que foi liberado pela ejaculação, obviamente, em média de 2 a 3 dias, e já vi até em alguns livros, até mesmo 5 dias vivos dentro do corpo da mulher. Há mais uma média aí de 72 horas, né, 3 dias. Agora, o ovócito secundário, né, que a mulher libera na ovulação, só dura 24 horas vivo. Tá? Então, por isso que depois que ela ovula, eu conto 2 dias para frente para dar uma margem de segurança e 3 dias para trás, que é mais ou menos o tempo que o espermatozoide se mantém vivo dentro do corpo dela. Tá? Então, nesse período, a mulher tem mais chance de engravidar. Ora mais, se ela não quer engravidar, o que é que ela vai fazer? Vai evitar, ela vai se abster do sexo durante esse período, essa janela fértil. Né? Essa semana aí, ela vai evitar fazer sexo. E aí, meu povo, vamos entender o seguinte. Você tem como misturar os métodos? Claro. Né? Se eu misturar, por exemplo, a abstinência periódica com a camisinha, né? Então nesse período em que a mulher está fértil, né? Se ela evitar o sexo, ou mesmo que ela queira praticar mais com o uso da camisinha, eu vou dar ainda uma segurança maior ainda, né? Eu vou ter uma segurança ainda maior para evitar uma provável gravidez. Tá? Então eu sei o período que eu estou, né, usando o método da tabelinha, eu sei o período que eu estou mais fértil, e aí naquele período a mulher ainda usando a camisinha, que é um método de barreira, vai aumentar e muito, né, a eficiência. Okay? Professor, estou entendendo até agora. Camisinha, barreira, hormonais vão mexer no ciclo menstrual. E a abstinência periódica, ela entra em qual tipo de classificação? Muito bem, vamos lá. Percebam que não tem nenhuma
ferramenta, não tem nem nada bloqueando a passagem do esperma, não tem nenhum hormônio envolvido. E aí, o que é que eu faço? Esse método é classificado como comportamental, né? Então, vai depender do meu comportamento, das minhas ações. Esse método é definido pelas minhas ações. Depende de um remédio que eu estou tomando, alguma barreira física, tá? Então, por isso que é comportamental. E daí, vocês já percebam que o erro dele é muito grande. De cada 100 pessoas, 20 pode dar errado, né, durante o ano. 20% é a taxa de falha desse método. Por quê, professor? As pessoas vão esquecer. É porque as pessoas esquecem, é porque as pessoas contam errado? Pode até ser. Né? Pode haver uma confusão na hora de criar lá a tabela. Mas não é nem esse o fato que aumenta essa taxa de erro. O grande problema é o seguinte: o ciclo menstrual ele pode ser muito irregular. Né? Muitas mulheres são, sim, totalmente regulares, conhecem perfeitamente o seu ciclo, só que isso pode mudar. Nas adolescentes, principalmente. O ciclo na adolescência ele pode ser muito irregular. E aí, por exemplo, a menina achava que ia menstruar, que ia ovular no dia 15. E naquele bendito mês, houve alguma alteração, uma irregularidade, e a ovulação dela veio 3 dias antes. Percebam que isso já modificaria completamente a contagem dos dias do período fértil. Então percebam aí por que é tão falho esse método, tranquilo? Então a abstinência periódica ou tabelinha não é muito seguro, não é muito recomendado, tá? Por causa dessa alta taxa de falha. Ainda tem como é que eu posso falar? Um adicionalzinho dentro da abstinência periódica, que é a temperatura basal. Qual é a temperatura média do nosso corpo? Gira em torno de 36, 36,5, né, graus Celsius. Quando a mulher está ovulando, né, então no dia que você for ovular, que você estiver ovulando, a sua temperatura ela vai aumentar 0,5 graus Celsius em média. Tá? Então, se você medir essa sua temperatura, um exemplo, você faz uma média aí na semana da tua temperatura e dá 36 graus e meio. Então, naquele dia que tu estiver ovulando, né, então, relembrando, a sua temperatura média é 36,5. Naquele dia que tu for ovular, vai estar 37 graus. Essa temperatura basal, aquela que assim que você acorda, você mede meio grau acima. Mas percebam como isso é incerto, né? Porque uma temperatura de 37 graus, 36,8, ainda é considerada normal. Então, como é que tu vai saber? Né? Tu vai ter uma média de todas as tuas temperaturas do mês? Muito improvável. Tá? Então, mesmo com a adição dessa temperatura basal, ainda se torna um método muito falho. Tranquilo? Vamos aqui adiante. Próximo método, DIU. É um método também relativamente conhecido. DIU, para quem não sabe, significa dispositivo intrauterino, tá, pessoal? Ele tem um formatozinho de uma âncora, que eu estou sem os pincéis aqui, já que eu pego para mostrar para vocês. Olha a mágica, já apareceu. Então, o DIU, ele vai ter o formatozinho, né? Mais ou menos, ele parece uma espécie de uma âncora, no formato de um T. Esse dispositivo ele vai ser inserido no útero, tá? Somente por um profissional da saúde, né? Mas não é qualquer profissional da saúde, obviamente. Um ginecologista, né, pode inserir na paciente esse dispositivo, nenhum outro mais é habilitado para isso. Tá? E aí, meu povo, se vocês observarem aqui a taxa de falha, né, lembrando, primeiro número quando é bem utilizado, o segundo quando é mal utilizado. Mesmo quando ele é mal utilizado, ele é sim bastante eficaz. Tá? Quando for bem utilizado, 0,6 é a chance de erro. Ou seja, de cada 100 pessoas, menos de uma pessoa, né, acaba falhando o método em menos de uma pessoa. Por que ele é tão eficiente, professor? Muito bem, vamos lá. Qual é o mecanismo de ação do DIU? Ele tem duas vias de mecanismo. Quais são? Primeiro, ele
destrói, ele mata os espermatozoides que estão subindo atrás de chegar, né, em busca da tuba uterina para encontrar o seu ovócito. Mas caso ele falhe no primeiro método, primeiro mecanismo, vamos imaginar que ele deixou, ali teve um momento de desatenção e o espermatozoide passou. E agora, está tudo perdido? Não, porque na volta, depois que fecunda, espermatozoide, ovócito secundário, formando óvulo, depois zigoto, né? Já tem um embrião. E quando o embrião vai voltando para se fixar na parede do útero, no endométrio, o DIU tem uma outra ação que é evitar, tornar aquele ambiente, né, inapropriado para a fixação do embrião no útero. Tá? Então, 2 mecanismos. Então, ele é bastante eficiente. Quando bem utilizado, né, menos de 1% é a chance de dar errado. Tranquilo? 2 tipos de DIUs nós possuímos. Tem o DIU de cobre, que é o mais tradicional, tá? O cobre é ele que vai causar uma espécie de uma inflamação, vai tornar aquele ambiente inóspito para aquele espermatozoide. Ele permanece no útero da mulher durante 10 anos. E temos o DIU Mirena, que é o DIU que permanece 5 anos no corpo da mulher. E ele também está associado a hormônios, tá? Então até poderia falar que ele é uma mistura de barreira com, né, métodos hormonais, que ele vai liberar ali hormônios artificiais para também influenciar no ciclo menstrual da mulher. Professor, o DIU, tanto de cobre quanto Mirena, tem algum efeito colateral? Tem algum problema? Sim, tá? O de cobre, principalmente. O de cobre, ele pode aumentar o fluxo, né? Pode aumentar o fluxo sanguíneo durante a menstruação, tá? Causar cólicas. E não pode, de maneira alguma, ser implantado em mulheres que têm algum tumor no útero, né? Ou então mulheres que tiveram já gravidez confirmada. De maneira nenhuma pode ser implantado, tá? Só tudo bem que é eficiente, eu entendi, mas onde é que reside aí essa taxa de falha? Se ele for mal colocado. E aí, o médico, especialista, tem que saber colocar direitinho, né? Porque se for mal colocado, e se não se adequar, não se adaptar ao corpo da mulher, aí vai causar, né, essa falha, e aí ela vai pensar que está protegida, mas na verdade não estará. Entendido? Show de bola. Próximo método, diafragma. O diafragma, ele lembra uma tampinha, um tampão de borracha, né? Borracha flexível e reutilizável, que a mulher vai pôr, nesse caso ela mesma pode colocar. Ela vai colocar no fundo da vagina, então, canal vaginal que dá, né, entrada ali para o útero. Então ele vai impedir que esse esperma passe do canal vaginal para o útero. Ou seja, qual seria a classificação dele? Muito bem. Deu para ouvir daqui vocês falando. Diafragma é também um método de barreira, tal como a camisinha. Tá? Se a mulher colocou o diafragma, teve o ato sexual e depois ela pode tirar imediatamente? Não. Tá? Ela tem que tirar no mínimo com 6 horas após o ato sexual e no máximo com 24 horas para não correr o risco de infecções. E ainda tem um detalhezinho sobre o diafragma. É recomendado muitas vezes usar o diafragma com espermicida, que é um gelzinho que vai fazer o quê? Vai matar espermatozoides. Tá? O espermicida, ele sozinho, ele não é muito interessante. Agora, quando ele é misturado tanto com diafragma e também com camisinha, tá? Vale lembrar, não falei no começo, mas também pode ser utilizado junto com a camisinha. Inclusive tem algumas camisinhas que já vêm com esses espermicidas. Só uma explicaçãozinha rápida. Por que espermicida? Tudo que tem a terminação cida, né, tem a ver com morte. Inseticida, morte de insetos. Joga lá nas lavouras para matar os insetos. Bactericida, morte de bactérias. Então, espermicida, porque destrói esses espermatozoides. Ok? Beleza. Então, diafragma. Percebam que o diafragma, né, se eu comparar, por exemplo, com a própria camisinha, ele não é tão eficiente assim, mas se for bem utilizado, ainda tem uma chance de erro, né, relativamente pequena, 6%. Tranquilo? Se for mal utilizado, aí aumenta bastante. 20% de erro, se for mal colocado, se a mulher tirar
antes do tempo. Você pode imaginar o seguinte, se o espermatozoide dura 3 dias vivos, geralmente, se a mulher tirar logo depois, não tiver usado espermicida, pode gerar algum problema. E por último, meus queridos, os métodos cirúrgicos. Tá? Se você comparar todas as porcentagens de eficácia, de erro, as chances de erro, você vai ver que ele é diretamente ele é o mais eficiente com a menor taxa de erro. Por quê, professor? Os métodos cirúrgicos são 2. Na mulher, nós temos a laqueadura, ou então chamada de ligação tubária. Tá? Talvez na sua família você já ouviu esse termo, né? Algum parente comentando. Ah, fulaninha de tal já ligou? Ah, acabou de ter bebê, mas tu conseguiu fazer a ligação, não sei o quê. O que é essa ligação? É a famosa laqueadura, onde o médico vai cortar as tubas uterinas, amarrar, ou então colocar uns clips, né? Parecido com aqueles que as pessoas usam na cirurgia. Do mesmo jeito que na laqueadura o espermatozoide fica impedido de passar adiante, né, para chegar até a tuba uterina e realizar a fecundação, nós também temos um método cirúrgico, né, uma esterilização masculina chamada de vasectomia. Na vasectomia, aí vocês vão ter que lembrar da estrutura do sistema reprodutor masculino e feminino. O espermatozoide é produzido no testículo, vai para o epidídimo, depois sai pelos canais ou ductos deferentes. O que é que o médico faz? Ele corta esses ductos deferentes, impedindo também que o espermatozoide caminhe até formar lá o próprio esperma que vai ser ejaculado. Né? Então perceba que os 2 métodos têm o mesmo princípio, evitar que o espermatozoide atinja o objetivo dele, evitando assim uma possível gravidez. Certo? Professor, tem algumas polêmicas envolvendo esses métodos, né? A vasectomia principalmente. Alguns homens acreditam que após fazer a vasectomia vão perder o prazer sexual, vão ter dificuldade de ter ereções. Isso é mito, tá, pessoal? Mito, fake news, nada a ver. Tá? O que é que acontece? O homem vai ser homem do mesmo jeito que ele era antes, né? Questão biológica, vai ter prazer sexual, vai ter ereção, vai ejacular do mesmo jeito, com uma diferença. O esperma que ele vai liberar vai ter o líquido da vesícula seminal, vai ter o líquido da próstata, vai ter líquido da glândula bulbo-uretral, né? Na verdade ele já lubrifica o canal antes. O que não vai ter é espermatozoide nesse esperma. Tá? Não vai ter. Todo o resto continua do mesmo jeito. Só que vai ser o esperma sem o seu ator principal, que é o espermatozoide. Tranquilo? Entenderam? Era isso, pessoal, tá? Nesse segundo momento. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, alguma coisa que não ficou muito clara, nós vamos esclarecer na plataforma Plural, lá na nossa aulinha ao vivo lá, tá? Valeu!